Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá para mais conhecimento, mais aula. Na última aula nós falamos sobre o descobrimento do Brasil, não foi isso? Como a gente ainda não tem mais PET, nós vamos continuar com o conteúdo como se fosse em sala de aula. O próximo tema é estudar um pouco os povos que viviam aqui na América. Já que a gente falou dos europeus vindo para cá, da chegada deles aqui, nós temos que falar do pessoal aqui também. Existiram três grandes impérios aqui na América, ok? Várias milhares de povos diferentes, mas houveram três grandes impérios, que a gente chama de Azteca, que é lá no norte, Maia, que seria na América Central, e Inca, que é aqui na América do Sul, ok? Depois deles, antes e depois deles tiveram outros povos, mas nenhum com a magnitude, com o tamanho que esses três grandes impérios chegaram. Então nós vamos estudar aqui hoje um desses povos que são os maias, ok? Eles surgem mais ou menos em 1000 a.C., você pode ver que é uma sociedade bem antiga, e o auge deles vai ser entre 200 e 900 depois de Cristo, que é o auge deles. O território deles é onde hoje é mais ou menos a Guatemala e El Salvador. Então esses dois países eram mais ou menos onde os maias viviam, ok? Obviamente não existia esse país na época, mas só para a gente ter uma noção no mapa que lugar que era esse. Já de cara a gente percebe que esses maias, eles não eram assim, super unidos, ok? Então a gente chama de política descentralizada. O que significa isso? Espero que vocês tenham estudado no sexto ano o Egito, que era o que? Era o faraó, que o poder era centralizado nele. Ele é o poderoso, é ele que manda em tudo. Os maias não são assim. Então, tinha um povo maia, mas tinham várias cidades, ok? A junção dessas cidades seria o que a gente chama de maia. Cada cidade tinha o seu governo, sua autonomia. Seria mais ou menos o que vocês também deveriam ter visto lá na Grécia. A Grécia é um tema hoje, né? Um país hoje. Agora, naquele período famoso que tinha Atenas, Esparta, Delfos, cada cidade era autônoma, a gente chamava elas de polis. Então, aqui nos maias, seria quase que uma polis, ok? Cada cidade se autogoverna e a junção dessas cidades a gente chamaria de povo maia. Tranquilo? O principal alimento deles era o milho. Mais ou menos que a gente fala hoje de arroz e feijão, né? Que a base alimentar brasileira é arroz e feijão, o deles era o milho. Havia até culto do milho, né? Eles tinham um vínculo muito pesado com esse alimento. Nessa época já começa a derrubada das matas, né? Então esse negócio de desmatamento não é de hoje em dia. Eles já desmatavam naquela época para abrir espaço para plantar o próprio milho, ok? E eles faziam rotação de terra. O que significa isso? Hoje em dia a gente tem material que recupera o solo. Então a gente vai lá, planta, recolheu, você vai lá, trabalha esse material no solo para o solo ficar fértil de novo e você planta de novo. Naquela época eles não tinham isso. Então o que eles faziam? Eles plantavam um lugar, colhiam. Ali eles não plantavam mais durante um tempo, eles iam para outro lugar, plantavam, colhiam, ia para outro lugar, plantava, colhia, outro lugar. E aí essa terra que foi usada, ela vai se recuperando aos poucos. Então era mais ou menos um revezamento de 20 anos. Então depois que você planta e colhe nessa terra, você vai para outra, aqui você só vai voltar daqui a 20 anos. Que aí deu tempo dela voltar, ser mais produtiva e agrícola. Ok? Porque senão se você planta de novo, planta de novo, chega uma hora que você não vai conseguir plantar mais. A terra vai estar seca. Então eles iam para outros lugares, né? Dentro do território deles. Mas aí eles esperavam 20 anos e voltavam para aquele mesmo lugar. Eu falei para vocês que os maias eram várias cidades, né, que se juntavam para formar o povo que a gente chama de maia. As três principais cidades eram Copã, Tikal e Palenque. O nome das cidades. Que nem hoje a gente falaria São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eles tinham essas três cidades como principais. Eles usavam de base de troca, né, então provavelmente eles não teriam moeda. Então havia troca, e essa base de troca eles usavam incenso, âmbar, cacau, esse mesmo cacau que a gente faz hoje de chocolate, eles usavam como base de troca, sal, jade, cobre. Então eles tinham ali alguns produtos que eles usavam para facilitar as trocas entre as pessoas e entre as cidades. Como Várias outras sociedades. eles tinham cerâmica, né? Então quando eu estou dando aula em sala de aula, eu sempre pergunto para os alunos: para que serve cerâmica? Aquele vasinho que sua avó, que sua mãe tem em cima da mesa de cerâmica, para que ele serve? Ah, professor, para enfeitar. Ele serve para enfeitar, mas naquela época ele tinha um papel principal. Não era enfeitar. Por que é? O que é? Pra que será que serve cerâmica? Se você tiver alguma cerâmica aí perto,
Vai lá e encosta nela. Vai lá e põe a palma da mão na cerâmica pra você ver. Olha pra você ver, eu te garanto que ela vai estar gelada. Não interessa se o dia está quente, na hora que você põe a mão na cerâmica ela está gelada. Então, o princípio para quase todas as sociedades era guardar coisa, ok? Então, por exemplo, matava um porco, a carne você colocava lá dentro, eu não sei se eles tampavam com banha, mas aqui no Brasil, colônia tinha maneira de pegar a banha e colocar por cima para vedar, tipo uma tampa, entendeu? Mas a cerâmica é uma espécie de uma geladeira. E outra coisa, é uma forma de transportar, né? Você quer pegar água no rio e trazer para cá, você vai trazer na mão assim, ó, você não vai fazer isso, né? Imagina você dar banho nos seus filhos com isso aqui. Então, imagina quantas mil vezes você vai ter que ir e voltar para poder trazer água assim. Fora que no meio do caminho vai caindo também, né? Nossa mão não está projetada para isso. Então, essa cerâmica é uma forma de transporte e de guardar as coisas, ok? Então, muitas das sociedades antigas, inclusive os maias, deixaram restos de cerâmicas pra gente. Por quê? Porque essa cerâmica, depois de feita, ela tinha a finalidade de guardar as coisas lá dentro. Mas lá de fora eles pintavam a história. Eles contavam as histórias deles, os mitos deles, a forma de negociar deles, tinha lá as pinturas. E isso ajuda muita gente. E os maias deixaram esses registros pra gente. Não de propósito, né? Eles eram para eles, mas acabou ajudando a gente a entender a sociedade deles do passado. Essas cidades que eu falei para vocês que formam o Império Maia, elas viviam brigando entre si, ok? Igualzinho lá na Grécia, né? Esparta e Atenas brigando o tempo todo. Eles também. Então as cidades viviam uma guerreando com a outra, ok? Isso torna o Império fraco, porque em vez de se fortalecer para proteger do que vier de fora, eles brigavam, gastavam energia entre eles. E geralmente, quando uma cidade perdia para outra, os líderes dessa cidade que perdeu acabavam morrendo, ok? Porque era uma forma de você manter aquela cidade sob seu controle, né? Dos vencedores, no caso. Às vezes a história tem uns trem meio triste, né? Mas infelizmente era o que acontecia. Pelo menos o que todos os indícios indicam que acontecia. Então nem tudo é tão bonitinho assim, né? A história tem seu peso também, suas histórias tristes. A religião deles era, como várias outras eram, politeístas. O que é isso? Uma religião monoteísta é que tem um Deus só, tipo o cristianismo. Quem é católico e evangélico acredita em um Deus só. Ah, mas o Espírito Santo, tal que é a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é porque é tudo em uma só. Então, a Santíssima Trindade é uma coisa só: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ok? Agora, para esses povos mais antigos, isso não acontecia. Eles acreditavam em vários deuses. E o nome que a gente dá para isso é politeísmo. Poli é vários, teísmo é Deus. Vários deuses. Ok? Então eles acreditavam em várias divindades. Para aquela época, para quase todos os povos da Antiguidade e até da Idade Média, né, tirando a Igreja Católica da Europa, fazia muito sentido você ter vários deuses. Porque como pode só um Deus cuidar de tudo? Tem que ser um Deus para cuidar da água, um Deus para cuidar do céu, um Deus para cuidar da terra. Era a lógica que eles usavam, ok? Então por isso teriam vários deuses. A pessoa que governava, que controlava a religião deles, né, mais ou menos o que a Igreja Católica tem ali, o padre, o papa, a Igreja Evangélica tem o pastor, eles tinham um cara chamado sacerdote jaguar. Então esse sacerdote era o cara que administrava a religião nesse período. Então as atividades de cura também, né, que hoje a gente tem a medicina, deles naquela época não tinham. Então era muito de oração e tudo mais, era deles. Dar nome aos recém-nascidos, então quando a criança nascia, o neném que nascia, ele que dava o nome para as crianças. E por aí vai. Então era realmente um cargo de muito poder, de muita influência dentro da sociedade maia. Uma curiosidade interessante é que para eles a terra estava em cima das costas de uma tartaruga, né? Naquela carapaça da tartaruga, estaria a terra por cima, então uma tartaruga enorme. Estaria nadando no mar primordial, tá? Então era a forma como eles viam o mundo, desse jeito. Ele estaria nas costas de uma tartaruga, né? Hoje em dia parece meio estranho e tal, mas lembre, né? A gente está falando de coisa aí antes de Cristo. Hoje a gente tem muita segurança do que a gente fala, porque a gente tem satélite que saiu do planeta Terra, né? Então você tem uma segurança maior de dizer que você está certo. Agora eles não tinham isso. Então ia muito de mitologia mesmo, de crença que eles tinham. E por fim, a questão de tempo, né? Como os maias entendiam o tempo. Se você for pensar hoje em dia, a gente tem um tempo assim, né? A gente tem o passado,
o presente e o futuro. E o tempo caminha assim, chup. Não é à toa que a gente tem 2019, 2020, 2021, 2022, então o nosso tempo vai, ele não volta. E aí, algumas sociedades não pensavam desse jeito. Então, os maias, eles acreditavam que o tempo era cíclico. Agora, não quer dizer só na data não, tá? O que quer dizer ciclo? Quer dizer que as coisas vão acontecendo até que tenha alguma revolução muito significativa e a coisa mude. Então, a contagem de tempo deles era circular. Sempre haveria uma revolução que mudaria as coisas, entendeu? Era o jeito que eles viam a passagem do tempo. Eles tinham uma mistura muito grande entre o calendário e a questão religiosa, como muitas sociedades também fizeram. Então, havia uma mistura, mais ou menos ali, de que a gente chamaria de ciência, né? De saber que o Sol, no verão, não que eles sabiam que era verão, né? Mas um período do ano que o Sol estava a pico, outra hora o Sol não chegava no alto, ele passava na lateral, junto com a questão religiosa. Então eles acreditavam, por exemplo, que alguma divindade poderia retornar, e aí você fazia essa mistura, ok? Os europeus, quando chegaram aqui na América, não encontraram os maias. Dos 3 povos que eu falei para vocês que nós vamos estudar, que é os maias, os incas e os astecas, os maias eles já tinham acabado antes dos europeus chegarem. A gente só vai saber da existência deles pelos os registros deixados, né? Pela cerâmica que eu falei, por qualquer outro motivo. Eles vão deixar prédios quebrados, mas vão estar lá, e a gente vai conseguir estudar essa sociedade. Então, quando os europeus chegam aqui, eles já haviam deixado de existir. Muita gente fala que houve ali uma morte generalizada. Vocês são uma geração mais nova, mas eu acho que vocês chegaram pelo menos a lembrar que em 2012 o pessoal falava que o mundo ia acabar porque os maias disseram que o mundo ia acabar, entendeu? Então, os maias nunca disseram que o mundo ia acabar. Disseram, você lembra que eu falei para você que o tempo era cíclico, que a coisa mudava? Então, para eles, 2012 era um momento de mudança, sair de um antigo ciclo e de começar um novo, tá? Então, eles não disseram que o mundo acabava. Quer dizer que uma nova imagem, uma nova estrutura, um novo jeito de viver vai existir. E de acordo com eles, ok? Mas o fato é que eles realmente, quando a chegada dos europeus aqui na América, eles já não estavam aqui mais. Os outros, o Azteca e Inca estavam. Só os maias que já não existiam mais. Beleza? Então, essa foi a aula dos maias. Nas próximas aulas a gente continua com os outros povos.